Tudo bem, pessoal? Vou falar de mais um livro subestimado do Horácio Moia, se chama Asco. E o subtítulo é Thomas Bernhard em El Salvador. Esse livro foi publicado nos anos 90 e narra basicamente um monólogo de um personagem. O personagem é chamado Vega, Edgardo Vega. Ele mora no Canadá e ele é natural de El Salvador. E quando a mãe dele morre, ele vem para o enterro da mãe volta para El Salvador depois de, se não me engano, 18 anos sem ir para El Salvador. E aí ele encontra um amigo chamado de Moia, né, o mesmo nome do escritor do livro. E eles se encontram num bar e o Moia e o Vega, que mora no Canadá, começa a falar sem parar, assim, né? Ele fala durante mais de 100 páginas e basicamente ele critica tudo de El Salvador, né? Desde a comida, passando pelos hábitos das pessoas, pela falta de leitura, falta de senso estético, né, das pessoas em El Salvador, fala também da política, né, porque El Salvador passou por uma guerra civil recentemente e ele fala que a população continua gostando demais dos militares, também teve um ditador em El Salvador e a população continua defendendo, né, políticos que deixam o país nessa situação ruim. Então, mais de 100 páginas do livro são essas reclamações do personagem Vega. E eu explicar o subtítulo, né? Thomas Bernhard em El Salvador. Thomas Bernhard, não sei se assim se pronuncia, mas enfim, é um escritor austríaco, né? Na verdade nasceu na Holanda, né? Mas passou boa parte da vida na Áustria, que tem um estilo assim muito próprio de escrever, que é um parágrafo apenas, assim como o Saramago, né? Só que o Saramago tem algumas pausas na história, né? Tem um narrador, geralmente em terceira pessoa, um narrador que né, faz alguns comentários sarcásticos, assim. Os livros do Bernhard costumam ser em primeira pessoa, sem parar realmente. É um fluxo de pensamentos, geralmente reclamações. E aí o autor deliberadamente, né, o Moya, deliberadamente quis imitar o estilo do Thomas Bernhard, aplicando para El Salvador, né? Porque o Bernhard costuma criticar a Áustria e o Moya vai criticar El Salvador. E uma semelhança também entre o Thomas Bernhard e o escritor de Asco, né, o Moya, é que o Moya nasceu em Honduras, né? Ele se mudou cedo para El Salvador, assim como o Bernhard, ele também não era. Ele não nasceu no país onde ele viveu uma boa parte do tempo, né? O Bernhard nasceu na Holanda e foi morar na Áustria muito novo. Então tem essa aplicação desse estilo do Bernhard para uma realidade diferente. Ele fala com um vocabulário mais da América Latina, mais, eu diria que é mais emotivo, assim, mais raivoso, mais exagerado do que o Bernhard, que é mais contido, apesar de também ser bastante reclamão em relação à Áustria. Então é um livro engraçado, né? Essas reclamações são engraçadas, tem muitas repetições e que é própria realmente do discurso oral. Eu mesmo estou falando aqui, eu sei que estou cometendo aqui várias repetições, mas é própria da oralidade. Então é interessante, você se sente realmente escutando o desabafo de alguém, né? E isso é uma das coisas legais assim, da literatura. Você lê as pessoas sendo sinceras, né? Sinceras tanto pelo pensamento, né? Quando a gente tem acesso aos pensamentos do personagem, quanto
nesse tipo de desabafo, nesse tipo de monólogo. Também tem A Queda do Albert Camus. Eu não li ainda, mas eu sei que é um monólogo de um dos personagens. Eu também até pretendo ler, né? O próprio livro do Apanhador do Campo Centeio tem uma estrutura parecida, assim. Não a questão do monólogo, né? Porque ali, enfim, você tem uma narrativa, você tem vários acontecimentos, você tem, né, outros personagens falando, né? Mas essa coisa de ser uma reclamação, ser um exercício assim, bem de sinceridade, né? De expor tudo que ele pensa do ambiente ao redor, das pessoas ao redor. Então eu acho interessante. Muita gente não vai gostar, assim como muita gente não gosta do Apanhador do Campo Centeio e não gosta do Thomas Bennett. Não vai gostar desse personagem. De fato, ele é muito exagerado nas críticas. Ele é frio, ele é egoísta, né? Ele é frio em relação à família dele, né? Em relação ao irmão. Não tem nenhum interesse pela vida dele, só trata ele como se ele fosse inferior, né? Ele tem uma visão, não dá pra negar que ele tem uma visão elitista, mas ele acerta em algumas críticas. Eu acho que qualquer pessoa que vai ler esse livro vai perceber semelhanças com o Brasil e vai concordar com o Vegas, né, que é quem tá desabafando, mas de uma forma exagerada, propositalmente pelo escritor, né? Embora o escritor concorde com muitas dessas críticas, ele não tá fazendo, como eu vi algumas resenhas, falando, não, ele tá sendo vira-lata. Vi algumas resenhas na Amazon falando isso, ele tá criticando os vira-latas, criticando, né, ironizando as pessoas que não veem nenhuma coisa boa no seu país, mas não parece ser o caso, de acordo com a resenha, com a nota do autor que tem no final do livro, porque ele mesmo diz que El Salvador continua com esses mesmos problemas e que ele foi ameaçado depois de escrever esse livro e que isso é uma característica da literatura, que é justamente os escritores terem inimigos, né, criarem inimigos por meio dos seus livros ao expor uma verdade incômoda, né? Então é um livro interessante, é um livro engraçado, um livro que quem não gosta desse estilo, né, vai acabar tendo mais dificuldade, mas assim, por mais que o personagem seja egoísta, né, a gente sabe que a literatura é feita justamente de personagens que não são bonzinhos, né? Um personagem bonzinho não tem graça, né? Então é um livro legal, um livro que surpreende, assim, apesar de não ter assim, né, grandes acontecimentos, mas esse estilo próprio é um grande destaque assim do livro. Agora eu vou falar de algumas passagens assim que eu acho mais interessantes assim do livro. Assim, não tô nem preocupado em dar spoiler, como eu falei, não é um livro que tem grandes acontecimentos, eu não vou revelar assim. Tem uma surpresa assim no final do livro, não é uma surpresa assim muito grande, mas eu tava lendo no Kindle, né, apareceu quantos minutos faltavam, eu achei que ainda faltava um pouco mais para acabar o livro. Só que aí então acaba meio bruscamente, assim, né? Eu achava que tinha mais, mas acabou bruscamente, assim, acho que 87% do livro, mais ou menos, porque o resto do livro era o pós-fácil de uma escritora brasileira que fala um pouco mais da vida do Moya e faz uma análise da história e também a nota do próprio Moya. Então eu vou ler agora aqui as passagens, né? Como pode... Moya é uma cidade de vomitar, onde só podem viver as pessoas realmente estranhas ou idiotas. Por isso não entendo o que você faz aqui. Como pode estar entre pessoas tão repugnantes, entre gente cujo maior sonho é se tornar sargento? Você os viu caminhar, Moya? Não pode acreditar quando eu vi. Achei a coisa mais nojenta, juro. Todos caminham como se fossem militares, cortam o cabelo como se fossem militares, pensam como se fossem militares. Então, isso aqui mostra um retrato bom assim do que é o livro, assim. Tem muitas repetições das palavras nojento, de causa repugnância, né, dá vontade de vomitar, que é uma coisa também que o Holden Caulfield fala muito em Apanhador do Campo Centeio, que deu vontade de vomitar. E então ele tem essa crítica aos militares aqui lá de El Salvador. E aqui eu vou mostrar o que ele fala do irmão.
Acabo de completar 38 anos, Moia. A mesma idade que você, 4 anos a mais que seu irmão. E se minha mãe não tivesse morrido, eu seria capaz de viver toda a minha vida sem nunca mais me encontrar com meu irmão Ivo. Assim são as coisas, Moia. Nem sequer nutrimos ódio ou rancor um pelo outro. Somos simplesmente dois planetas em órbitas distintas. Não temos nada sobre o que conversar, nada o que compartilhar, nenhum gosto em comum. O único motivo que nos liga é o fato de termos herdado a casa de minha mãe na colônia de Miramonte, nada mais, me disse Vega. Não posso ter nada em comum com um sujeito que se dedica a fazer chaves, com um sujeito que dedicou sua vida a fazer cópias de chave, com um sujeito cuja única preocupação é o seu negócio, que seu negócio produza cada vez mais cópias de chave. Moia. Então ele mostra aí todo o desprezo dele pelo irmão. Essas frases muito longas, né? E vou ler mais uma passagem que ele fala da cultura em El Salvador, né? Dos hábitos das pessoas em relação à cultura. Esta é uma cultura ágrafa, Moia, uma cultura que rejeita a palavra escrita, uma cultura sem nenhuma vocação para o registro e a memória histórica, sem nenhuma percepção do passado, uma cultura de mosca. Seu único horizonte é o presente, o imediato. Uma cultura com a memória de uma mosca que colide a cada 2 segundos contra o mesmo vidro, porque 2 segundos depois já se esqueceu da existência do vidro. Uma cultura miserável, Moia, para a qual a palavra escrita não tem a menor importância. Uma cultura que saltou do analfabetismo mais atroz para um mergulho na estupidez da imagem televisiva. Um salto mortal, Moia. Essa cultura a palavra escrita apenas pulou por cima dos séculos em que a humanidade se desenvolveu a partir da palavra escrita, me disse Vega. Ele nem está considerando ainda celulares, né? Que é nos anos 90, mais um salto que El Salvador vai dar, o Brasil também deu. Então não tem como não concordar com algumas partes do livro, como eu disse, exageros à parte, né? Mas e pode também ter restrições em relação à forma como ele trata as pessoas lá de El Salvador. Mas ele tem bons pontos, querendo ou não. Então é isso, eu recomendo fortemente o livro e até a próxima resenha.